Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos juntos aqui em mais uma sexta-feira à noite, em mais um encontro da nossa classe bíblica, para estudarmos aqui o curso A História de Deus. Nós estamos estudando a história da redenção, a história de Deus e do seu povo, livro por livro. A gente começou lá em Gênesis, né? E já estamos no livro de Ezequiel. Nós inauguramos na última sexta-feira, o nosso último encontro, a aula sobre o livro de Ezequiel, a aula inaugural, e ali a gente aprendeu sobre a primeira visão do livro de Ezequiel. São três principais visões, ou conjuntos de visões, e a primeira visão é sobre a glória do rei. Deus mostrando toda a sua glória para um povo que está preso no exílio babilônico. Por culpa deles, por causa da desobediência, por causa de tudo que aconteceu, eles estão exilados em Babilônia. Mas Deus, ele demonstra que ele não está preso às circunstâncias. Deus não está escravizado no seu próprio templo. Deus, ele é onisciente, onipotente, ele sabe tudo o que está acontecendo, portanto, ele sabe o que está acontecendo com o seu povo. E Deus, ele está em todos os lugares. Ele pode estar em qualquer lugar, ele se move livremente, assim como o seu trono tem aquelas rodas que Ezequiel viu, mostrando que ele pode ir para onde ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser. Deus demonstra que ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, então ele está com seu povo lá no exílio. Então é demonstrado para Ezequiel que Deus, ele não está limitado a Jerusalém, ele não é Deus só em Jerusalém, ele é Deus em qualquer lugar, e ele está junto com seu povo para restaurá-los, para redimi-los, apesar do juízo, do castigo que o povo está agora enfrentando ali em Babilônia. E agora, na nossa segunda aula, nós vamos passar alguns capítulos aqui brevemente, só para ter uma noção do que Ezequiel está falando, mas a gente já vai, então, para a segunda visão, o segundo bloco de visões que Ezequiel recebe da parte de Deus, as visões de Deus da qual ele fala, né? Então, rapidamente aqui, os capítulos 4 e 5, eles vão apresentar algumas parábolas vivas que o próprio Ezequiel, como profeta, vai performar ali diante do povo judeu que está preso lá no exílio babilônico. Então, logo de cara, ele pega um tijolo e algumas coisas que ele mesmo esculpe ali, e ele começa a brincar de cerco. Ele faz como se fosse uma maquete da cidade de Jerusalém, e ele vai colocando os cavalos, o exército ali, como se fosse uma representação, uma maquete do cerco que Babilônia iria fazer ao redor de Jerusalém. Então ele faz isso para demonstrar o que aconteceria no futuro de Jerusalém, quando Babilônia finalmente viesse ali para poder encerrar com Jerusalém. Lembrando, eles já estão em Babilônia, já aconteceu a primeira incursão babilônica, né, ali em Jerusalém, já levou alguns, mas agora ele está profetizando a última e definitiva incursão babilônica que vai cercar Jerusalém e destruí-la de uma vez por todas. Então ele começa a performar certas coisas para demonstrar o que vai acontecer com o povo que se recusar a aceitar o juízo de Deus através do exílio babilônico, né? E aí, uma outra coisa que ele vai fazer ali ainda no capítulo 4 é, ele vai ficar deitado de um lado do seu corpo, ele vai dormir todos os dias naquela mesma posição por 390 dias de um lado e depois 40 dias do outro, para simbolizar os anos de pecado de Israel, que foram 390 de Israel e 40 anos de Judá. Então, mais uma vez, uma forma lúdica, digamos assim, né, de uma forma lúdica, pedagógica, para o povo compreender a mensagem divina, né? E uma outra questão que ele faz ainda no capítulo 4, Deus ordena que ele faça a sua comida, prepare sua comida, asse o seu pão, numa chama acendida com fezes humanas. E aí Ezequiel, pela primeira vez, fala, não, senhor, mas aí é longe demais, né? Isso é uma perversão, isso é uma imundície, por que eu vou assar o pão com fezes humanas e tal? E Deus queria que o povo entendesse o que iria acontecer durante o cerco babilônico, né? O povo não ia ter mais condição de preparar comida, eles iam ter que ir atrás de imundícias para conseguir sobreviver. Ezequiel fala, não, senhor, mas isso aí é demais para mim. Aí Deus fala assim, tá bom, Ezequiel, então eu não vou pegar tão pesado com você, não. Eu vou te dar uma colher de chá. Você não precisa cozinhar sua comida em fezes humanas, não. Você pode usar fezes de animais. Você pode usar fezes de boi. Então, assim, ainda assim, ele queria mostrar como é que o povo ia passar fome e enfrentar essas impurezas durante o cerco. O capítulo 5 é bastante parecido também, né? São mais atos de simbolismo ali de Ezequiel. Num deles, ele vai cortar o seu cabelo, uma mecha do seu cabelo, e vai separar em 3 feixes de cabelo ali. Num, ele vai queimar, o outro ele vai cortar com a espada, e o outro ele vai simplesmente jogar ao vento. E essas ações com o cabelo eram para simbolizar que 1/3 da população ali que ficasse
ia morrer pela espada, a outra ia morrer pela fome, pela pestilência, e a outra ia simplesmente ser dispersa, ia fugir, mas ninguém ia sobreviver basicamente, ou quase ninguém ia sobreviver ali em Jerusalém. Então, assim, Ezequiel ele é uma espécie de profeta que ele vive, ele demonstra com a sua própria vida a mensagem de Deus. Ele não é só o mensageiro, mas ele é, de certa forma, também a mensagem, né? Ele vive a mensagem ali do que Deus está trazendo para o povo. Só que o que a gente vai observar no decorrer do ministério de Ezequiel, assim como a gente observa em praticamente todos os outros profetas, é que, infelizmente, o povo não quer ouvir. Eles querem continuar ignorantes, eles querem continuar alheios àquilo que Deus está falando para eles. E o que a gente observa dos capítulos 6 ali até o 24 são uma série ali das profecias que Deus está dando contra Israel, mas Deus já avisa Ezequiel, falou assim, olha Ezequiel, tenho más notícias para você. Infelizmente, ninguém vai querer ouvir. Não importa o teor da mensagem, não importa a forma como você vai apresentar, o povo simplesmente não vai ouvir. E no capítulo 6, inclusive, né, Deus reafirma claramente, olha, eu vou enviar contra o povo espada, peste, fome, tudo isso como consequência da rebelião de vocês, como consequência da idolatria, mas o povo finge não ouvir. Eles só querem ouvir os profetas que dizem, não, vai ficar tudo certo, Deus não vai deixar o seu povo ficar lá na Babilônia, vai ser restaurado, eles vão voltar e tudo vai ficar bem, Jerusalém vai voltar a ser uma gloriosa cidade. E o capítulo 7, ele deixa muito claro para Israel o que Deus está falando. Ele chega a usar palavras como o fim, chegou o grande dia, né? Se você lembra o grande dia, é até bastante interessante essa história do grande dia, porque o dia para Israel era a simbolização do que Deus gostaria de fazer contra a injustiça. Então, por exemplo, quando você tem lá atrás o povo fugindo ou sendo liberto do Egito, e eles passam pelo Mar Vermelho, e aí quando o exército faraó passa pelo Mar Vermelho também, e Deus os afoga, eles começam a celebrar, né? Israel começa a celebrar aquele momento de liberdade, de libertação, né, de Deus pelo seu povo, e eles chamam esse dia de O Dia, e vira assim, um grande feriado, né? O dia, aquele dia em que Deus liberta o seu povo das injustiças. E durante a sua história, Israel vai celebrar sempre esse dia, sempre que Deus vem para livrá-los do mal, da injustiça, da opressão de outros povos, eles sempre acham que Deus vai agir por eles, não importa o que aconteça. Só que agora Deus começa a falar por meio de alguns profetas que virá o grande dia, mas esse dia não é para livrar Israel, é para livrar outras pessoas do que Israel se tornou. Então, esse dia está chegando, que é o dia do juízo contra o próprio Israel, e não contra outras nações, simplesmente, né? Olha só o que ele diz aqui no capítulo 7, verso 3. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Está lá no verso 3 do capítulo 7, né? Então, o que está sendo profetizado aqui é um completo colapso da nação por causa da idolatria, né? Então, Deus está dizendo, olha, eu me voltarei contra vocês, e eu me voltarei de vocês. Eu vou virar minhas costas para vocês, porque vocês fizeram isso comigo. Vocês me rejeitaram. E eu falo, mas o coração de vocês, Israel, é tão duro que vocês não querem ouvir. Vocês viraram as costas para mim. Eu estou simplesmente falando para o vento agora. Eu mando meus profetas, vocês ignoram, matam, aprisionam. Então, o que adianta? A única forma agora de vocês me ouvirem de verdade, prestarem atenção em mim, é se eu trouxer o castigo, é se eu trouxer o juízo. Então é com muito pesar que Deus resolve fazer isso. Porque senão Israel jamais vai parar, prestar atenção e mudar os seus caminhos. Moisés lá atrás ele já tinha profetizado isso. Ele já tinha explicado para o povo, olha, vai chegar um momento em que vocês vão estar com o coração tão duro que vocês vão se voltar contra Deus. E Deus vai dispersá-los da terra de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo, infelizmente. Mas Deus, apesar de estar voltando a sua face deles, né, está virando as costas para eles, simplesmente porque eles já o fizeram antes, né? Deus não quer continuar falando para ninguém, mas Deus quer que o povo saiba exatamente por que ele os está abandonando, ou está, digamos assim, tirando a sua mão protetora de cima do seu povo. Ele não quer que o seu povo fique se perguntando o que foi que aconteceu. Por isso ele manda os profetas, porque apesar deles virarem as costas, mantiverem os corações duros e não quiserem ouvir, nenhum deles vai poder dizer, eu não sabia. Ninguém me falou nada.
Os profetas estão avisando, e Deus quer deixar claro para eles, olha, é isso que está acontecendo exatamente por causa disso. E com isso em mente, nesse ritmo, a gente chega então ao segundo conjunto de visões aqui que Ezequiel vai receber, né? E esse conjunto de visões, que aparece do capítulo 8 até o 11, é exatamente o cerne, assim, a concentração da queixa do Senhor mostrado através dessas visões, né? Por que Deus estava de fato irado, dentro do seu zelo pelo seu nome e tudo mais, em relação ao que Israel estava fazendo, né? Então, nessa segunda grande visão aqui do livro, Ezequiel ele vai voltar a ver aquele ser, aquele trono, aqueles 4 seres ali que carregam o trono com as rodas e tudo mais, né? Então ele vai voltar a ver esse ser glorioso no trono, sobre aqueles querubins, as 4 rodas, só que dessa vez a visão não é sobre a glória de Deus chegando em Babilônia. A visão é sobre a partida de Deus, primeiro do templo e depois da própria cidade de Jerusalém, né? Como se estivesse demonstrando aqui que Deus está abandonando a sua presença, a sua glória do templo. Ele está removendo, não abandonando a sua glória, mas a sua glória está abandonando o templo, ou seja, a sua presença não pode mais ser encontrada no templo, não é mais um lugar para isso. E a própria cidade de Jerusalém, que representa a glória, a cidade do Senhor, a cidade do Deus Santo, está agora desabitada pelo próprio Deus. Então, o que aconteceu? O povo ele havia se esforçado tanto para manter o status quo de Jerusalém, eles lutaram tanto para proteger Jerusalém, porque eles pensavam que bastava eles se apegarem ao templo que estava tudo bem, né? Se apegar ao templo, se dedicar a fazer as coisas do templo, os rituais, os cultos, era a mesma coisa que ter um relacionamento com Deus. Mas lembra que a gente estudou lá no livro de Jeremias, quando Jeremias faz o seu famoso sermão do templo? Ah, vocês vêm até o meu templo fazer as coisas que me agradam, mas fora do templo vocês vivem completamente diferente. A vida de vocês é uma outra vida, é tudo diferente, vocês são hipócritas. Vocês são uma coisa no templo e outra coisa completamente diferente fora do templo. Vocês são lá fora do templo, na vida real de vocês, vocês são opressores, maledicentes, egoístas, mesquinhos, orgulhosos, vaidosos. E aí vocês vêm até o templo, depois de praticarem todo tipo de maldade, e acham que vai ficar tudo bem, porque vocês estão no templo do Senhor. E aqui a mesma coisa acontece. O povo acha que só porque eles estão lá no templo, eles frequentam aqueles lugares e tudo mais, mesmo que seja para fazer coisas que Deus não aprova, tá tudo certo, porque eles estão apegados ao templo. Isso fala muito com a gente, né? O quanto a gente muitas vezes acha que o frequentar a igreja é ter um relacionamento com Deus. Não é a mesma coisa. Frequentar a igreja não necessariamente é ter um relacionamento com esse Deus. E o povo estava enganado, assim como muitas vezes nós nos enganamos com isso, né? Então, por causa do pecado da idolatria de Israel, né, Israel buscava outros deuses, absorvia a adoração, os cultos, os sacrifícios, as formas das outras nações pagãs, né? Então, o que Deus fez? Ele simplesmente entregou o seu povo a esses deuses e às nações que representavam esses deuses, ou que esses deuses representavam, porque eles realmente amavam esses deuses. Ah, você ama tanto assim o Deus dos caldeus? Então vai lá servir eles. Eu vou deixar vocês livres agora para poderem servir os deuses dos caldeus, os deuses dos assírios, os outros deuses. Vocês não amam tanto esses deuses pagãos? Então agora eu vou colocar vocês nas mãos desses deuses que vocês tanto amam. Então a coisa fica bem pegada de fato para o povo de Israel, porque Deus os entregou à pior forma de castigo que alguém pode receber: fazer o que bem entender, né? Muitas vezes a pior coisa que Deus pode fazer com a gente é deixar a gente fazer o que bem entender. E é isso que está acontecendo aqui. O povo pode não estar em Babilônia, mas em Jerusalém eles vivem como babilônicos. Eles são opressores, egoístas, malvados, idólatras, pagãos. Então qual que é a diferença de estarem em Jerusalém ou de estarem no exílio? Enquanto eles permanecerem em Jerusalém, eles vão simplesmente manter o status quo. Eles vão simplesmente viver as suas próprias vidas como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas agora, com Deus os enviando para o exílio em Babilônia, aí a chave vai cair. Aí eles vão se aperceber o que está errado e quão longe eles foram. Por isso o exílio é necessário, por isso o juízo de Deus é necessário. Caso contrário, eles vão sempre estar presos na mesma forma de erro. Então vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 8, onde Deus ele vai dar uma visão muito específica aqui da idolatria praticada no próprio templo. Então não é simplesmente que o povo estava indo atrás de outros deuses
e adulterando ou quebrando a aliança do casamento com Deus, com outros deuses. É como se eles estivessem traindo o esposo, que é Deus, na própria cama de casa. Ou seja, eles estão adorando outros deuses, praticando idolatria dentro do próprio templo, na casa do próprio Deus. É o marido ou a esposa que chega em casa, na própria casa, e vê o seu parceiro, sua parceira, deitado com outro na sua própria cama. Olha o absurdo que Israel fazia. E ao mesmo tempo eles achavam que, é o templo de Deus, então tá tudo certo. Vamos ver aqui qual é a reclamação de Deus no capítulo 8. O Espírito me levantou, Ezequiel está contando, né? O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou em visões de Deus para Jerusalém, até a entrada da porta do pátio interno que dá para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme que provoca ciúme. Então ele está falando assim, eu cheguei lá no templo, né? O Espírito de Deus me levou até o templo, e quando eu cheguei lá, tinha uma imagem de escultura na frente do templo, na porta do templo. Tinha um ídolo pagão lá, provocando ciúme. De quem? De Deus. Provocando a ira de Deus, pelo zelo ao seu nome. E ele me disse, no verso 9, entre e veja as abominações horríveis que estão cometendo aqui. Então, entrei e vi. E ali, gravadas na parede ao redor, estavam todas as formas de serpentes rastejantes e feras repugnantes, e todos os ídolos da casa de Israel. Onde? Nas paredes do próprio templo. Então, assim, olha que tristeza. O povo transformou o templo, a casa de Deus, num lugar de paganismo, de idolatria. Esse é o grau de perversidade que a religião de Israel se transformou. Né? E aí, ali no capítulo 9, você vai ver Deus ali dando várias declarações que são, assim, cenas fortes de juízo. Né? Ele vai ordenar que o seu povo seja morto pela espada, com exceção de alguns que são marcados na testa. E aqui fica bem interessante esse contraste, né, que a gente vê lá em Deuteronômio 6, quando aqueles que declaram que o Senhor Deus é o único Deus, eles devem amarrar isso na mão e na testa, né? Colocar essa ideia na fronte. Que ideia? De que Deus é o único Senhor. Então aqui a gente tem essa ideia do selamento, né? De alguns que recebem o selamento na sua própria fronte. E o selamento ele vem dessa ideia que o Espírito Santo coloca no nosso coração, de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o único digno de ser adorado. Então Deus está falando que, olha, os que não têm essa marca na testa, e aqui não é só uma marca exterior, não é só alguém que vai à igreja, que veste a roupa certa, que fala as palavras certas, ora as orações certas, mas é aquele que de fato no seu coração compreende, assimila e vive de uma forma que a sua vida clame que Deus é o único Senhor. Isso é refletido nas suas ações, na sua obediência, na santidade de vida que você vive diante deste Deus. Então, todos aqueles que não estão marcados com essa ideia, que não tem isso no seu coração, estão aqui agora fadados a morrer pela espada. E no capítulo 10, Ezequiel ele vai ver o que agora? Deus finalmente se afastando do templo. É como se Deus falasse assim, olha, não tem por que eu permanecer aqui. Vocês não me querem aqui. Vocês trouxeram todo tipo de deuses aqui para esse templo, então qual que é o objetivo de eu ficar aqui? Qual que é o objetivo de eu permanecer na minha casa, que se chama pelo meu nome, mas está cheio de abominações, de sacrifícios de crianças? Para não dizer outras coisas terríveis. Então, assim, Deus se afastou do povo, assim como o povo havia se afastado das adorações a Deus. O grande problema quando a gente deixa de adorar a Deus é que a gente passa a adorar qualquer outra coisa. E nós nos transformamos à imagem daquilo que nós adoramos. Tem um salmo que fala muito bem disso daí, né? Nós nos conformamos à imagem daquilo que nós adoramos. Por isso que Deus ele é zeloso pelo seu nome. Porque quanto mais nós adoramos o seu nome, mais o seu nome nos transforma. Só que a mesma coisa é verdade quando a gente se volta contra o seu nome. E o pior de tudo, Israel é uma testemunha de Deus para as outras nações, é um reino de sacerdotes para anunciar as grandezas de Deus para as outras nações. Então, quando Israel passa a ser uma nação que carrega o nome de Deus, mas que vive de uma forma pagã, com toda a prática das outras nações pagãs, qual que é a mensagem que Israel está passando para as outras nações? Como o nome de Deus está sendo perseguido, percebido por outras nações? Então Deus ele tem um zelo, um ciúme pelo seu nome, porque o seu nome é transformador, mas se ele é usado de qualquer forma, ele pode ser uma maldição para os outros, que perceberem o seu nome da forma equivocada. Não enxergarem Deus por quem ele realmente é. E aí o objetivo de transformar todas as famílias da terra, de redimi-las, de salvá-las,
vai por água abaixo. Por quê? Porque o nome de Deus está sendo arrastado na lama ao Israel demonstrar para todas as nações: nosso Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão glorioso, que a gente na casa dele adora outros ídolos de outras nações que são pagãs. Qual que é a percepção que as outras nações têm do Deus de Israel? É um Deus frouxo. É um Deus fraco. É um Deus que não é santo, porque ele permite todo tipo de abominação na sua própria casa e não faz nada. Então, finalmente, aqui nessa visão, Deus ele sai do templo. E ele vai se afastando do templo, ele vai se afastando dos arredores do templo, e ele se afasta do seu povo. Né? Ezequiel ele vê ali esse mesmo ser glorioso da primeira visão, sentado no seu trono, sobre os 4 querubins, com aquelas 4 rodas, só que aí o verso 18 do capítulo 10 diz que a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à vista, à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Então aqui, de fato, Ezequiel ele vê claramente Deus abandonando o templo, Deus abandonando a sua própria casa. E a visão, esse conjunto de visões, vai terminar no capítulo 11, quando o Senhor sai da própria cidade de Jerusalém. Deus não habita mais em Jerusalém. A sua presença se afastou da cidade. A sua glória, a sua santidade deixou a cidade entregue a eles mesmos. Né? O verso 22 diz: então os querubins levantaram asas com as rodas ao lado deles, e a glória do Senhor de Israel estava sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade, ou seja, saiu da cidade e parou no monte que está no lado leste da cidade. Então a visão que eu tinha visto se afastou de mim, ou seja, a visão acabou com Deus saindo do templo, saindo da cidade, e ele vai parar no monte totalmente fora da cidade. Então Deus está declarando que ele não vai mais aturar essa traição, esse adultério na sua própria casa, na sua própria cidade. Deus está falando aqui: eu quero agora o divórcio. Só que esse divórcio foi causado pelo próprio povo. Eles buscaram outros deuses. Eles, digamos assim, se deitaram com outros deuses na própria casa de Deus. Cometeram os atos de traição no próprio lugar onde Deus habita com a sua glória. Então a glória de Deus agora, para não ser conivente com essa idolatria que o povo está praticando, a glória de Deus deixa o templo, simbolizando ali o seu abandono da cidade devido a essas infidelidades de Israel, né? Marcando exatamente o julgamento eminente que estava prestes a cair sobre o povo ali, e a destruição que viria, então, como consequência dos pecados de Israel. Israel vai sofrer a destruição. Porque se a glória de Deus, se a santidade de Deus não está mais no meio do povo, agora eles estão vulneráveis aos ataques das outras nações. E aí o livro ele vai seguir, né? E a gente tem, por exemplo, os capítulos 14, 18 e 20, onde a gente vê Ezequiel ele agindo como uma espécie de advogado da justiça de Deus. Porque o povo pode agora, com seus corações duros, não aceitar o juízo de Deus. E começar a questionar: não, mas se Deus é poderoso, por que ele vai deixar isso acontecer? Né? Onde está Deus? Será que é justo da parte de Deus cometer esses atos de juízo sobre nós? E Ezequiel ele passa a argumentar mostrando que Deus ele é sim justo e que a condenação que Israel está recebendo é de fato merecida. Eles merecem receber aquilo ali. No capítulo 14, por exemplo, ele vai usar os personagens de Noé, Daniel e Jó como exemplos de homens justos, homens piedosos ali, que viveram uma vida justa diante de Deus e, portanto, são pessoas a quem Deus ama muito. Só que Ezequiel vai dizer que, mesmo que se eles estivessem presentes e intercedessem pelo povo, intercedessem ali pelo povo de Israel, eles não poderiam fazer nada por eles. Deus não aceitaria essa forma de intercessão, porque a justiça pessoal não pode interceder ou salvar uma nação que persiste no pecado. Então, de nada adiantaria. No capítulo 18, Ezequiel ele vai refutar a ideia, por exemplo, de que os filhos pagam pelos pecados dos pais, né? Do tipo assim, não, a gente está sofrendo isso porque nossos pais eles foram malvadões, eles desobedeceram a Deus, mas nós somos inocentes. Ezequiel vai falar: não. Cada pessoa é responsável diante de Deus por suas próprias ações. Deus não pune os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus ele julga cada indivíduo de forma justa e pessoal, individual, de acordo com as escolhas certas ou erradas dessa mesma pessoa. Então Deus ele não está sendo injusto em momento algum, né? E no capítulo 20, ele ainda vai revisitar a história de rebelião de Israel e destacar como é que Deus ele foi paciente até agora.
Deus ele não está sendo injusto de forma alguma, na verdade ele esperou demais. Só que Deus tomou agora a decisão de julgar o povo por causa dessa desobediência contínua. Ele não pode ser permissível e deixar que o pecado de Israel prevaleça para sempre. Uma hora ele precisa corrigir o curso da história. Por isso, Ezequiel vai defender que o julgamento não só é justo da parte de Deus, como é extremamente necessário. Porque se isso não for feito, a coisa vai ficar pior e cada vez pior e cada vez pior. E não só isso, mas entrelaçado com esses capítulos que utilizam essa linguagem mais jurídica, mais de tribunal, a gente tem os capítulos 15, 16, 19 e 23, onde Deus, através de Ezequiel, ele vai usar uma linguagem mais gráfica, mais parabólica, mais alegórica, mais imagética, para poder acusar Jerusalém da sua infidelidade hedionda. Então, em cada um desses capítulos, ele usa uma imagem para mostrar a gravidade do problema do pecado de Israel, enquanto Ezequiel ele vai ali argumentando, né, cada um dos seus pontos jurídicos. Então, por exemplo, no capítulo 15, Jerusalém é comparado a uma videira queimada, ou seja, ela não serve nem para produzir frutos, nem tampouco ela serve para construção. Não se serve nem sequer para ser lenha, porque ela já está carbonizada, ela já não tem mais nada para servir de combustível. Então, assim, por causa da idolatria de Israel, por causa do seu pecado recorrente, contínuo contra Deus, Israel se tornou inútil na sua missão. Eles não serviam mais como propósito que Deus tinha colocado para eles de ser luz para as outras nações. Então agora eles estavam simplesmente destinados a serem descartados, a serem levados à destruição. Deus diz no verso 5, ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Então Deus usa palavras fortes aqui para dizer, olha, vocês já não estão servindo para mais nada, porque vocês se perderam no propósito de vocês, então eu vou simplesmente deixar que vocês sejam destruídos. No capítulo 16, Israel ele vai ser retratado como uma esposa infiel que foi resgatada e cuidada por Deus, o seu esposo, né? Então, Deus cuida de Israel, Deus ama Israel, a nação, né? Cuida deles, o alimenta, o veste. Isso vai ficar claro no texto que a gente vai fazer aqui, mas em fato, assim, Deus ele foi fiel com a sua esposa, mas sua esposa, que foi resgatada e cuidada por ele, se rebelou e se entregou à prostituição, vez após vez. Essa imagem é muito usada lá no livro de Oséias, que a gente vai estudar, né? Mas essa alegoria aqui é para simbolizar essa constante traição de Israel ao pacto com Deus, né? Eles vão o tempo todo adorar outros deuses e traem o Deus de Israel. Mas você confiou em sua beleza e se prostituiu por causa de sua fama e derramou as suas prostituições sobre todo aquele que passava. A sua beleza era para esses. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si altares coloridos, e sobre eles se prostituía. Isso nunca aconteceu antes, nem jamais acontecerá. Você também pegou as suas joias feitas de ouro e de prata para que eu tinha te dado. Ou seja, os presentes, o ouro, a prata que eu te dei, você pegou isso e fez para si imagens de homens, e com elas você se prostituía. Você também pegou as suas roupas bordadas e as cobriu, e diante delas colocou o meu óleo, o meu incenso, ou seja, as coisas de adoração, as coisas de culto. Além disso, o pão que eu lhe dei, a farinha fina, o azeite, o mel que eu dei para você comer, e você colocou tudo isso diante dessas imagens, dessas figuras de outros homens, de outros deuses, como aroma agradável, ou seja, prestando culto, prestando adoração, prestando afeto a esses outros deuses. E assim foi, declara o Senhor Deus. Então, a imagem aqui do capítulo 16 é de uma esposa infiel, uma esposa que simplesmente recebe tudo do bom e do melhor do seu marido e usa essas coisas para seduzir outros homens e não para devolver o amor do seu marido, né? E isso fica muito claro desde sempre, desde lá atrás, onde Moisés já tinha avisado para o povo, olha, vocês vão se rebelar, vocês vão se voltar contra Deus, né? Isso aconteceu séculos antes de Ezequiel, séculos antes do povo se tornar, inclusive, uma nação ali, né? Deus já havia advertido o povo ali o que aconteceria se eles continuassem rebeldes. Ele os enviaria para o exílio se eles fossem fiéis a ele. Já estava profetizado. Isso era simplesmente a consequência daquilo que Deus havia anunciado lá atrás, né? Num dos discursos lá de Moisés para o povo, logo antes deles entrarem na Terra Prometida, lá no capítulo 28, versos 63 e 64, ele diz assim, olha, assim como o Senhor se deleitou em fazer o bem a vocês e em multiplicá-los, o Senhor se deleitará em trazer ruína sobre vocês e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra
em que estão entrando para dela tomar posse, e o Senhor os dispersará entre todos os povos. Né? Então, isso já havia sido avisado lá atrás, Deus já havia profetizado tudo o que iria acontecer. E aí, nos capítulos 19 e 23, a gente tem outras duas imagens. A primeira, no 19, é de um leão perigoso, para demonstrar ali os príncipes de Israel como a liderança forte, como leões ali. Só que esse leão ele é capturado e levado até o rei da Babilônia, ou seja, para mostrar que a liderança de Israel, por mais preparada, por mais poderosa que fosse, ia sofrer debaixo do cerco babilônico, ia ser levado cativo, simbolizando justamente a queda da liderança de Israel por causa da sua opressão e da sua rebeldia. E a gente tem, finalmente, o capítulo 23, que mostra ali duas irmãs promíscuas, para simbolizar tanto Samaria, que é chamada de Olá, quanto Jerusalém, que é chamada de Olibá, que é a capital dos dois reinos, do norte e do sul, né? E elas são representadas, então, como essas irmãs que se prostituíam com nações estrangeiras, simbolizando a idolatria e a aliança política que fez parte de toda essa infidelidade, tanto de Jerusalém quanto de Samaria, tanto de Israel quanto de Judá. Né? Essas duas irmãs que só queriam saber de trair o seu Deus, de serem infiéis a esse Deus. E aí a mesma linguagem utilizada, né? As bênçãos que essas irmãs receberam, todo o cuidado, todo o carinho que elas receberam, e mesmo assim utilizaram tudo isso para se voltar contra Deus. E finalmente a gente chega no último capítulo dessa primeira metade do livro de Ezequiel, onde depois de todas essas acusações contundentes ali que Deus faz através de Ezequiel contra essa infidelidade de Israel, a gente finalmente então encerra com o capítulo 24. E ele diz assim: Filho do homem, escreva o nome deste dia, deste mesmo dia. O rei da Babilônia está sitiando Jerusalém neste mesmo dia. Lembrando que Ezequiel está lá na Babilônia. Então Deus avisa, olha, escreve aí que dia é hoje, porque é nesse exato dia que Babilônia está sitiando o povo de Israel, está sitiando a cidade de Jerusalém. E ao fim do capítulo 24, Ezequiel ele recebe uma notícia muito triste, de que a sua esposa havia morrido. Só que Deus vira para Ezequiel e fala assim, olha, Ezequiel, você está proibido de lamentar, de ter luto, de prantear a morte da sua esposa. Mas por que, Senhor? Eu estou muito triste, eu preciso lamentar a morte da minha esposa. Não, você vai andar no meio de todo mundo com o rosto pleno, sem choro, sem vela, sem nada, para que todo mundo olhe e receba a mensagem de que, assim como o profeta, assim como você, Ezequiel, não pôde lamentar a perda da sua esposa, a destruição de Jerusalém vai ser tão rápida e tão profunda que o povo não vai ter nem sequer tempo para lamentar o que está acontecendo. A destruição de Jerusalém vai acontecer, do templo, as maiores preciosidades que o povo considera, né? A cidade de Sião, o templo, a casa de Deus, tudo isso vai ser destruído e vocês não vão ter nem sequer tempo de se lamentar pelo que está acontecendo, devido ao caos e à calamidade que vai vir com o cerco babilônico. Né? O verso 24 e 21 diz: Eis que profanarei o meu próprio santuário, da qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos, o desejo do seu coração. Tudo isso vai ser destruído. E ali, no cerco, Jerusalém começou finalmente a suportar o castigo do abandono de Deus, as consequências das suas próprias escolhas. Todo o mal que eles plantaram está agora finalmente produzindo frutos. Deus voltou as costas contra o seu povo, abandonou a sua santa cidade, e sem a glória de Deus, sem a presença, sem a proteção desse Deus, o povo é entregue às suas próprias escolhas. E tudo isso agora é consequência de um divórcio que eles mesmos procuraram, de um adultério sem fim. Então, Deus, nesses 24 capítulos, mostra uma coisa. Ele vai julgar o seu povo, ele vai trazer juízo sobre eles. Mas da mesma forma que ele mostra que a sua glória, a sua presença sai do templo, sai de Jerusalém, ao mesmo tempo ele demonstra, pela primeira visão, que ele está com o seu povo também no exílio. E alguma forma, de alguma questão vai acontecer, e a gente vai ver isso na próxima visão, na próxima aula, no próximo capítulo, que Deus ele tem um plano para restaurar o seu povo. Essa não é a palavra final. O juízo não é o fim. Existe uma restauração, existe esperança além do juízo. E é isso que a gente vai estudar na semana que vem. Eu encontro você na próxima sexta-feira, a partir das 6h30, para mais um estudo no livro de Ezequiel, o nosso último estudo. E aí, finalmente, a gente vai para o livro de Daniel também. Tá certo? Forte abraço, eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.